Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 3 de fevereiro de 2022. Hoje é dia 3, né, pessoal? Ontem errei a data na abertura do vídeo, mas enfim, o que interessa é o conteúdo. E o conteúdo de hoje é comparar o desempenho da gestão de Paulo Guedes com a gestão econômica dos governos do PT, do Guido Mantega. O debate sobre a questão econômica é e será central nesse ano eleitoral. Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal que eu acho importante vocês reverem. Um deles é sobre a gestão específica do Guido Mantega, com gráficos, com números. Outro é mostrando que o candidato dos banqueiros, a tchutchuca dos banqueiros, é o Lula. Revejam, utilizem bastante esses vídeos no debate com os petistas, porque nós temos que disputar o eleitor de centro no tema da economia e temos que calar a boca da esquerda sobre esse assunto, e o PT quer esconder o desastre que foi a gestão econômica dos governos de Lula e de Dilma Rousseff. Mas antes de entrar no assunto, eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Vamos lá, gente, eu vou puxar aqui no primeiro momento um gráfico sobre o desempenho das contas públicas desde o governo da Dilma até agora. Vocês observem aí no gráfico as barrinhas azuis à esquerda começam ali em 2011. A Dilma ganhou a eleição em 2010, estão lembrados? Vocês podem ver ali que o superávit primário vai caindo e, rigorosamente, quando Dilma começa a pilotar a economia, transforma-se num déficit fiscal. Observem que o PT precisou de 2 mandatos do Lula para acabar com as reservas fiscais do Brasil, gastar o orçamento e transformar um superávit em déficit. O desastre grosso ali é justamente o do período do governo da Dilma. Observem que ali a partir de 2017, quando a Dilma sai do governo, é removida pelo impeachment em 2016, começa o trabalho de recuperação fiscal do Brasil. Parte ainda sob o governo Temer, parte depois com o trabalho do ministro Paulo Guedes. O déficit vai caindo, chega a menos 1,2% do PIB, até que vem a pandemia e o pessoal do fecha tudo que a economia a gente vê depois, promovendo as quarentenas e lockdowns. Foi necessário naquele momento socorrer brasileiros, pessoas físicas desamparadas, 38 milhões de invisíveis, como dizia o ministro Paulo Guedes, trabalhadores autônomos, gente que se virava nas ruas do país, o pequeno comércio, trabalho informal, que nunca esteve nos cadastros do governo, a quem o governo alcançou com o auxílio emergencial de R$600. O governo destinou dinheiro também para um programa de salvação de empregos, acordando com empresas que entrassem no projeto do governo, que se elas mantivessem empregos, receberiam um auxílio do governo. O governo do presidente Bolsonaro, sob a gestão do ministro Paulo Guedes na economia, portanto, foi obrigado a gastar quase 800 bilhões de reais neste programa de socorro aos brasileiros, numa situação de guerra, como dizia o ministro Paulo Guedes, em que era necessário fazer aquilo que todo economista liberal detesta, que é torrar o nosso dinheiro. Sim, não existe dinheiro público. Vocês se lembram que Margaret Thatcher tem aquela frase que diz que o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. A concepção liberal da economia, o dinheiro não é do governo, ele não é público, ele é o dinheiro do pagador de impostos. E o governo brasileiro nos toma, o Estado brasileiro, nas suas diferentes esferas, nos toma quase 40% daquilo que nós produzimos com o nosso trabalho, e os políticos acham que sabem gastar o nosso dinheiro melhor do que nós. Economistas liberais, portanto, trabalham para sempre operar no superávit, não no déficit, respeitar o nosso dinheiro e
remover ao máximo possível o estado da economia, reduzir a carga tributária quando possível, temos amarras, a lei da responsabilidade fiscal, a lei do teto de gastos, para garantir que o dinheiro circule mais na mão das pessoas do que na mão do governo, partindo do pressuposto que o indivíduo e as empresas sabem o que fazer muito bem e melhor do que o governo com o nosso dinheiro, com o dinheiro de cada um de nós. Pois bem, fomos obrigados então a empurrar o déficit para menos 10%. Vejam só o tombo ali, o gráfico em vermelho, a barrinha vermelha maior de todas aquelas. Para surpresa geral, o ministro Paulo Guedes, brilhantemente, chega ao final de 2021 com menos 0,4 de déficit fiscal. Menos 0,4. É praticamente a situação na qual pegamos o governo depois de retirar a Dilma. Um resultado excepcional. Vamos dar uma olhada agora nesse gráfico sobre o desempenho comparado do PIB dos maiores países do mundo, das maiores economias do mundo, no ano de 2020, ano do auge da pandemia, que, lembremos, ainda não acabou. Observem ali que, exceto a China, que cresceu mesmo na pandemia, todos os outros países do mundo operaram no vermelho. O que dizia o mercado, o que dizia a mídia? O PIB do Brasil vai cair 10%. O que aconteceu de fato? O ministro Paulo Guedes dizia: o Brasil vai surpreender o mundo. E o que aquele gráfico ali nos mostra é que o Brasil teve o segundo melhor desempenho na gestão do PIB na pandemia, dentre as 10 principais economias do mundo. O melhor desempenho foi dos Estados Unidos, sob o governo anterior, menos 3,5%, e o segundo melhor desempenho foi o do Brasil, menos 4,1%, quando o mercado dizia que ia cair 10%. Chamo a atenção de vocês para não levarem muito a sério essas projeções de mercado. Sabemos que o mercado, que os banqueiros não gostam do ministro Paulo Guedes, não gostam do presidente Bolsonaro, já fiz vídeo aqui no canal sobre isso também, a questão do Open Banking, do Pix, das fintechs entrando no mercado, aumentando a concorrência, forçando esses caras a competir e largar as tetas do Estado. Parar de tentar controlar o Banco Central para que o Banco Central tome decisões a favor dos bancos, da concentração bancária, como acontecia nos governos do PT, onde os bancos nunca ganharam tanto dinheiro e agora estão sendo obrigados a correr atrás do lucro porque estão tendo que competir com operadoras financeiras novas que entraram no mercado com taxas mais baixas e aumentando a concorrência. Além disso, obviamente, o ministro Paulo Guedes tem uma proposta de deslocar o imposto de renda das empresas para o lucro dos banqueiros e dos grandes empresários. Como a lei da responsabilidade fiscal não deixa baixar o imposto sem apontar a receita, o ministro Paulo Guedes simplesmente quer deslocar a incidência de imposto, do imposto de renda das empresas para o imposto de renda dos empresários. Com isso, ele estimula que retirem menos lucro da empresa e invistam mais na empresa, gerando mais empregos. E o PT diz que é ele que é preocupado com os pobres, vejam só. Começamos 2022 muito bem, gente, muito bem. Lembram que eu falei ali, terminamos 2021 com um déficit de menos 0,4%. A manchete dessa semana na economia, ou as duas manchetes dessa semana na economia são a de que o Brasil entrou em situação de superávit das contas públicas e gerou 3 milhões de empregos. Vejam aí as manchetes. Então, gente, isto é uma coisa excepcional, é um resultado excepcional. A pandemia não acabou. Saímos de 2 anos de fechamento da economia, de quarentenas e de lockdowns,
recuperando em V, sim, como disse o ministro Paulo Guedes, crescendo aceleradamente, praticamente 4,5% do PIB este ano, ou seja, saímos de menos 4,1 para 4,5, e tudo indica que vamos crescer, segundo as projeções do governo, 2% ano que vem, e teremos uma queda da inflação de 10% para 5%. Não é o que os analistas de mercado e a imprensa estão tentando convencer a população de que vai ser. Para variar, bancos, analistas econômicos de bancos, que repercutem as suas análises na imprensa, vão errar de novo. E o ministro Paulo Guedes repete: o Brasil vai surpreender o mundo de novo. E por quê? Vejam essa matéria aí do secretário Adolfo Saxida. Saxida é economista, PhD, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, e ele afirma que os analistas do mercado financeiro estão desconsiderando investimentos privados contratados já para acontecer no Brasil, alguns já acontecendo, e que vão garantir o crescimento de 2% do PIB. Que investimentos são esses, gente? Já fiz vários vídeos sobre isso aqui no canal também. Vocês devem estar cansados de saber, mas a gente tem que repetir. Marco Geral do Saneamento. Quer dizer, quando você privatiza o saneamento, o abastecimento de água de uma cidade ou de um estado, no contrato de entrega da gestão das águas e esgoto para a iniciativa privada, essas empresas são obrigadas a investir, a expandir redes de canalização de água potável, estações de tratamento de esgoto e canalização de esgoto, gerando milhares de empregos. O marco das ferrovias. Ministro Tarcísio faz milagre. A Secretaria de Parcerias Públicas e Investimentos, ontem errei o nome, né? PPP, não é PPI, da secretária Marta Sellier, tem um trabalho excelente também, parceira do ministro Tarcísio nessa área. Inovaram criando um sistema novo de autorização da construção de ferrovias totalmente privadas, diferente do regime de concessão. São 342 milhões de investimentos previstos em novas ferrovias no Brasil. Isto é emprego na veia. Isso é aumento da eficiência logística e redução de preços de transporte, consequentemente, redução de preços de alimentos, redução de preços de custos de produtos de exportação brasileira, que vão sair das regiões produtoras do agronegócio, das regiões produtoras de mineração, e vão para os portos do norte e do nordeste, chegando no Canal do Panamá e na Europa mais rapidamente, consequentemente, de forma mais barata. O 5G, já fiz vídeo aqui no canal também, gente. 670 mil empregos projetados. E não apenas de técnicos de TI ou operadores de redes de telefonia. A economia vai ser revolucionada. Novas profissões, novos empregos. Isto é um desempenho excepcional e cada um de nós que queremos ver a reeleição do presidente Bolsonaro, temos que ter estes números e estes argumentos. Há uma enorme quantidade de outros projetos do governo. Não vou estender o vídeo muito aqui. Vocês deem uma olhada aí na playlist do canal, nos vídeos anteriores que eu já fiz, porque eu já tratei desses assuntos inúmeras vezes. O fato é que o desempenho econômico do governo do presidente Bolsonaro, na gestão do ministro Paulo Guedes, é o melhor de todos os governos neste período democrático. E eu não estou falando apenas da revolução na infraestrutura. Estou falando mesmo da qualidade da gestão. Se não fosse o fechamento da economia em 2020, 2021, proposto pela oposição, executado por governos e prefeituras, com o aval do STF, certamente hoje talvez nós estivéssemos mantendo um crescimento de 4,5%, 5% do PIB, criando uma situação extremamente favorável à eleição do presidente Bolsonaro. Mas o que eu estou fazendo nesse vídeo aqui para vocês é entregar números, dados, argumentos. E números, dados e argumentos conversam muito mais
com gente que tem grau de instrução elevado, capacidade de entender esses números, processar esses números e perceber que, ao contrário do que a mídia diz, ao contrário do que dizem os analistas econômicos dos bancos, a economia brasileira vai sim muito bem, obrigado. Onde é que está o nosso problema aqui? Na percepção do eleitor de classe popular, por causa da inflação. A inflação está alta e eu já disse isso aqui, o eleitor pensa com o bolso. Não tem argumento, não tem lábia, não tem saliva que convença uma pessoa que chega no supermercado e vai comprar um produto e no dia seguinte o produto já está mais caro, de que a economia vai indo bem porque a pessoa não sente no bolso. O ponto forte do governo é a geração de empregos. A geração de empregos minimiza essa sensação de descontentamento com a inflação. E a inflação vai cair de 10 para 5. Isto é importante? É importante. Mas o que o ministro Paulo Guedes diz é o seguinte: não é que os preços vão cair, eles vão continuar crescendo menos. E isto é um problema. Temos condições de vencer essa eleição? Temos condições de vencer essa eleição. Mas esse é um dado da realidade concreta. Outro dado que eu chamei a atenção aqui é o dado do impacto do Auxílio Brasil. R$ 400 no bolso de 20 milhões de famílias vão amenizar o problema do custo de vida, da inflação, da carestia. Os programas de microcrédito da Caixa Federal e do BNDES também. O governo está emprestando dinheiro a juro barato, com prazo longo, para uma camada enorme desses trabalhadores autônomos, pequenos e microempregados, que são gente que gera emprego no Brasil, os grandes geradores de emprego, permitindo a eles recuperarem-se da quebra que aconteceu com o fechamento da economia nos anos de 2020 e 2021. O governo está agindo, está operando. As condições não são as ideais e é isso que faz com que nós tenhamos que nos desdobrar em esforços para convencer as pessoas. Este canal é um canal que tem um público qualificado, gente inteligente que chegou aqui organicamente, sem que eu impulsionasse os meus vídeos. Agradeço muito aos quase já 64 mil seguidores do canal. E o meu objetivo, como eu disse aqui na abertura, é entregar munição para vocês. Entregar dados, números e argumentos para a gente enfrentar essa disputa eleitoral. Lembrando que a tchutchuca dos banqueiros é o Lula. Lembram daquele episódio lá no começo do governo do presidente Bolsonaro? Quando o filho do Zé Dirceu tentou dar uma de zagueiro sacana no calcanhar do ministro Paulo Guedes para desequilibrar ele no início do jogo e o ministro virou o jogo com tchutchuca é a mãe? Está comprovado que a tchutchuca dos banqueiros é o Lula. Quem não gosta do ministro Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro, são os banqueiros que vão apoiar o PT. Tenho dito. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram e o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, em torno das 2 horas da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando. Logo depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco e pinga o seu Pix aí. Valorize o trabalho que eu faço aqui de comunicação independente, de opinião independente, para apoiar os conservadores e a reeleição do presidente Bolsonaro. Amanhã tem mais.